E aí, meus bidos cinéfilos, e aí, meus bidos críticos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para desabafar, criticar e ao mesmo tempo trazer uma leve resenha sobre o filme Duna Parte 2. Um filme que estreou recentemente e tem agradado boa parte do público. Entretanto, eu fui uma parcela do público que não se agradou tanto assim e teve certo receio de expor a própria opinião por talvez o medo de cancelamento ou o receio do que as pessoas vão pensar de mim a partir desta opinião. Você é um imbecil. E isso me levou a analisar certos acontecimentos recentes dentro da internet que eu vi acontecer, onde as pessoas davam uma opinião sobre um filme e eram simplesmente destruídas por conta dessa opinião, sabe? É como se a pessoa deixasse de ter uma certa validade, como se a opinião dela já não valesse de mais nada só porque ela não concordou com o que a maioria das pessoas pensou sobre a obra, ou só porque ela entregou uma linha de raciocínio que foi simplesmente picotada para a internet, viralizou e as pessoas não puderam entender de verdade o do porquê ela achou isso. Então, esse vídeo é um vídeo para falar sobre tudo isso, falar sobre cinema e tentar fazer você como espectador, dependendo, repensar sobre as suas atitudes em relação à opinião alheia sobre determinado filme. Então fiquem aí com uma abertura improvisada, porque eu tenho muita coisa para falar. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer duas coisas. A primeira é de que as pessoas que eu vou citar durante este vídeo são pessoas que eu acompanho e que eu gosto. Não é só porque eu vou criticar uma determinada ação dela perante uma situação que eu sou um hater, que eu não gosto dessa pessoa, que eu desejo o mal para essa pessoa. Eu, na real, quero que este vídeo alcance esta pessoa para que ela veja a minha opinião e talvez isso faça ela repensar sobre as próprias atitudes. Eu acharia isso maravilhoso. Maravilhoso! E a outra coisa envolve o fato de que eu não sou nenhum santo. Eu já fui essa pessoa que zoava a pessoa que tinha uma opinião contrária à minha, que não gostava de ouvir uma opinião que fosse contrária à minha. Tinham vários canais do YouTube que criticavam filmes que eu gostava e eu, só por ver o título, já não assistia o vídeo e já nem dava bola pro canal. Eu já via aquele canal como um lixo e ficava, sabe, tipo assim, contra esse canal. Entretanto, foram passando os anos e eu fui ouvindo uma opinião sobre essa pessoa, ouvindo outra opinião sobre outro determinado filme, e conforme eu fui assistindo, eu fui ficando mais suscetível a ouvir outras opiniões que não fossem parecidas com a minha, mas que pelo menos eu pudesse entender o do porquê aquela pessoa pensava isso, do porquê ela acreditava que o filme era ruim ou era tão bom assim. Então isso foi muito importante para o meu próprio crescimento pessoal no quesito de respeitar opiniões que fossem diferentes. E dentro de casa, sabe, com pessoas que são mais próximas a mim, que são mais chegadas a mim, tipo amigos e família, eu tendo a me deixar a levar um pouquinho para esse lado de brincar quando a pessoa não tem uma opinião, de zoar, de criticar ao mesmo tempo. Mas isso é pela familiaridade. Se você sai comigo e você é uma pessoa desconhecida, eu obviamente vou te tratar de uma forma mais na paz, entendeu? Você discorda de mim, eu falo, Pô, que isso? Como assim? Mas beleza, é nóis, parça, tamo assim, tamo junto. porque no fim de tudo, eu sou assim. Só que é muito interessante que isso acabou ganhando uma carga muito forte pra minha irmã, por exemplo. A minha irmã, eu sinto que ela não gosta de falar sobre os filmes que ela não gosta, ou sobre as coisas que a gente assiste junto e ela discorda, porque eu sinto que ela sente um receio de como é que eu vou agir. Porque eu gosto muito de defender muito o meu ponto, do porquê eu vejo de tal modo essa situação. E às vezes a pessoa, ou até mesmo a minha irmã, só fala tipo, ah mano, não gostei, não achei grande coisa, não achei tal coisa. Eu fiquei, não acredito. Que decepção você, cara. E tá tudo bem. Mentiroso! Só que eu gosto de debater sobre o filme, sobre o assunto. E eu já percebi que isso cansa a minha irmã e ela acaba deixando isso de lado. Então, enfim, faz parte. Eu só quero dizer que eu sou uma pessoa que respeita opiniões, tá bom? Mas, diante disso, eu vou começar a debater sobre alguns assuntos, principalmente que começaram comigo e que vão vir a calhar de eu falar sobre outros temas. Senta que lá vem a história. O principal é de que às vezes eu não entendo como as pessoas veem a minha opinião e de como é que elas enxergam uma opinião diferente, sabe? Porque recentemente teve um filme
que eu brinquei com os meus amigos e que eu falei só, mano, eu não acho que esse filme seja cinema. Porque por mim, cinema é tipo assim, filmaço. Quando eu falo this is cinema... Cara, genial. Cinema! Cinema. É porque é um filmaço, é um filme 10 de 10, obra-prima. Ou aquela cena é espetacular. E só porque eu dei uma opinião sobre isso em relação a um determinado gênero de filme, e não que eu estivesse criticando todos os filmes que fazem parte desse gênero, mas um determinado tipo de filme, o meu amigo já começou a basicamente me olhar de uma outra forma, já começou a zoar, já começou a desvalorizar a minha opinião por conta disso. E isso, de certo modo, me magoou, sabe? Isso, de certo modo, me afetou, porque, tipo, nossa, só porque eu falei isso, a minha opinião já não vale de mais nada, sabe? Só porque eu fui contra a sua opinião. Ué. E um outro amigo praticamente banalizou a minha opinião porque eu elogiei uma cena que eu gostei em um filme que eu deixei claro que eu acho totalmente ruim, que eu acho um filme péssimo, mas que essa cena é legal, é bacana, vale a pena. E aí ele já jogou simplesmente que eu gosto de tudo, sabe? Como se, nossa, você gosta de tudo, Davi, sua opinião não vale nada. Sabe essa sensação que dá de tipo assim, Ah, você gosta de tudo, você também, né? Qualquer coisa você tá aceitando. e não é bem assim. Não é só porque você achou o filme ruim que você não pode valorizar aquela pequena cena de 1 minuto que você deu uma risadinha no meio do filme. Sabe? Aquela cena fez você rir. Por que você tem que deixar esse filme como se fosse uma obra péssima? Sabe? Você pode elogiar certos pontos em um filme que não te agradou. Assim como seria a minha opinião sobre Duna. Duna foi um filme que, tecnicamente, eu achei excelente. Eu gostei da fotografia, eu gostei da trilha sonora, eu gostei que expandiu diversas coisas que o primeiro filme não havia expandido. Gostei dos debates religiosos, gostei da atuação dos atores, principalmente. Gostei de algumas cenas de ação que eu não havia gostado tanto no primeiro filme. Ué, E mesmo assim, não foi um filme que me pegou, não foi um filme que me atraiu, não foi um filme que me empolgou. E isso gerou muito debate na volta, né, de casa pra casa depois do filme, porque eu tava entre amigos e todo mundo tinha adorado o filme e me deu uma sensação ruim e eu não gostei dessa sensação. Aquela sensação do tipo assim, eu não quero falar a minha opinião porque eu sei que eu vou ser criticado. Que sentimento de bosta. Sendo que, caraca, mano, todo mundo devia ter a sua opinião podendo ser dita, podendo ser falada, mesmo que fosse contrária à das outras pessoas, entende? E depois que eu dei a minha opinião sobre o filme, que eu dei uma nota levemente baixa, de acordo com as outras opiniões, com as outras notas entre os meus amigos, eles começaram a jogar, não, mas e aí, Duna 2 ou tal filme? Duna 2 ou tal filme? E na maioria das vezes eu respondi, tal filme. inacreditável, mano. Só que isso não quer dizer que o tal filme seja tecnicamente melhor do que Duna 2. Alguns filmes até podem ser na minha visão. E eu acho que isso que é o mais importante, é você respeitar a outra opinião. Eu gosto muito daquele meme do Gaveta, do canal Gaveta, em que ele fala, essa é minha opinião. É sempre bom lembrar que toda essa lista ela é baseada cientificamente na minha opinião! Porque é exatamente isso. É a minha opinião. Eu não tô falando que a sua opinião tá errada, não tô falando que você tem que estar a favor da minha opinião. Foi o que eu senti com o filme. Assim como tem aquele filme que eu amo, que eu adoro. Através do Aranhaverso, por exemplo. É um filme que eu amo de paixão, obra-prima pra mim. Cinema. E esses amigos que estavam comigo não acham esse filme tudo isso. Nem por isso eu caio em cima deles por conta disso. É uma questão de você entender o quanto o filme mexe com você, o quanto o filme te comove. Eu lembro que teve um determinado momento que ele falou Duna 2 ou Despertar da Força. E eu falei Despertar da Força. E ele ficou, nossa, mas como assim Despertar da Força? Despertar da Força me atingiu mais, eu me emocionei mais, eu me empolguei mais, eu me diverti vendo o filme. Isso por mim é mais importante, é me conectar com os personagens. Chewie, we're home. Assim como é muito normal que eu vá ver uma nota de um filme que ele dê 10 e eu não fique a favor daquilo, sabe? Eu vi aquele filme e eu não me atingiu, eu não achei nada demais. Não vai ser uma nota 10 pra mim. E esse é o lance da opinião, da crítica, de você entender que nem sempre alguém vai ter a mesma opinião que você. E que é bom, é legal, senão todo mundo seria igual, sabe? É diferente, isso gera discussão, isso gera o debate pra talvez você mudar a opinião da outra pessoa. Eu mesmo lembro de ver a Anatomia de uma Queda com meu pai,
e fazer ele mudar um pouquinho de opinião. Ele achou um filme bom, eu fiz ele achar um filme muito bom, entende? Tipo, por mais que eu não tenha feito ele achar um filme excelente, como eu acho, eu consegui mudar um pouquinho a opinião dele por ele ouvir uma outra opinião. E eu acho que esse até mesmo é o papel da crítica de cinema, né? De trazer opiniões, de trazerem debates, de discernir um pouquinho mais sobre aquele filme para fazer você compreender do porquê que aquele filme é daquele jeito. Ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas têm que começar a simplesmente entender que não é só porque aqui a pessoa falou que o filme é ruim que você tem que cair em cima dela por conta disso, sabe? Eu já tô cansado de ver alguns críticos que eu acompanho ficar reclamando dos comentários de pessoas que, tipo, nossa, caiu em cima porque ele criticou aquele filme. Pô, deixa ele criticar o filme, sabe? É a opinião dele. Só porque ele não gostou, ele não pode mais opinar sobre esse filme. Recentemente, teve uma pessoa que comentou no meu canal falando assim: cara, eu parei de acompanhar seus vídeos, eu me desinscrevi porque você simplesmente só sabe criticar, você não dá uma opinião boa. E eu fiquei assim, caraca, mano, eu normalmente tento sempre me manter equilibrado, falar do que eu gostei e do que eu não gostei, e deixar isso bem aparente, do tipo assim, ó, gostei do episódio, mas achei que teve esses problemas. E o cara simplesmente colocou que eu sou uma pessoa chata, que, nossa, o filme não foi feito pra ser do jeitinho que você quer. Caraca, não é isso, eu tô simplesmente analisando a obra como ela foi entregue pra mim, como eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho melhorada, como ela poderia ter feito o que ela fez de um jeito melhor. E o pior é ver a pessoa colocando como se eu criticasse tudo. Cara, eu consigo fazer uma playlist de vídeos deste canal onde eu só elogio, onde eu fiquei só o vídeo todo pagando pau para determinado filme, que se você for ver outras opiniões, a outra pessoa ali não gostou, um outro crítico ali não achou tudo isso. E tá tudo bem, porque faz parte de serem opiniões. E é agora que eu vou começar a entrar em citar certas pessoas mais famosas do que eu dentro da internet como um todo, né? Recentemente, ficou muito famoso as falas do Marcelo Hessel sobre o filme Madame Teia. Então, tipo, a gente tá acostumado a ver com os filmes da Marvel se levar muito a sério. Olha, sinto muito dizer isso, eu prefiro 1000 vezes Madame Teia a Soldado Invernal. E simplesmente a internet explodiu. Todo mundo caiu em cima do cara porque o cara falou que prefere o estilo de filme de Madame Teia ao estilo de Soldado Invernal. Eu discordo, eu prefiro o estilo de filme Soldado Invernal ao filme Madame Teia, até porque eu nem vi Madame Teia, então eu também não posso opinar muito sobre isso. Mas o lance é, o cara, ele tem uma opinião forte, direto as opiniões do Marcelo Hessel estão sendo debatidas dentro da internet, né, dos críticos, da galera cinéfila, né, que gosta de filme, cinema, essas coisas. É um cara que tá sempre ali por conta dos comentários dele que são bem turbulentos, né, são polêmicos. Então é muito divertido de acompanhar, mas ao mesmo tempo eu acho que as pessoas tinham que compreender mais a pessoa. Porque, por exemplo, o Marcelo Hessel, ele deu sua opinião em um momento em que ele estava analisando o tipo de filme. Ele curte um tipo de filme mais descompromissado como Madame Teia, em vez de um filme que se leva tão a sério como Capitão América Soldado Invernal. E tá tudo bem. É exatamente esse lance das pessoas falarem que gostam mais do filme da Marvel do que do filme da DC, porque a DC normalmente se leva mais a sério, enquanto que a Marvel não. Foi quase esse comentário que ele fez, só que ele citou um filme que é muito aclamado pelo público e pela crítica e um filme que foi totalmente destruído pelo público e pela crítica. Mas, de qualquer modo, ele estava querendo dar essa ideia. E aí, isso eu vou conectar com outro filme que eu estou totalmente de acordo com ele, que envolve Ferrari. Ele e o PH Santos fizeram um podcast chamado Tomada 2, onde eles estavam analisando o Ferrari. E o PH se mostrou uma pessoa totalmente contra a opinião do Marcelo Hessel, o que me incomodou, porque passa muito aquela sensação do tipo assim, eu não posso discordar de você, que a minha opinião não é mais válida. Porque o PH começou a usar um tom de certo modo snob contra a opinião do Marcelo Hessel, pelo Marcelo Hessel estar discordando, pelo Marcelo Hessel ter gostado muito de Ferrari. Caguei pra isso Ferrari, entendeu? Tipo, a gente tá vendo... Aí é assim, então, que a gente faz. Quando a gente força. Tem o que é necessário e o que não é necessário. Tipo, Eu não vou é necessário. utilizar Primeiro tanto que isso contra você. os filmes não são necessários. Não Vou tem anotar. nada que é innecessário. A gente tá... Eu vou anotar. Pode anotar. Anota aí. E a outra coisa que eu falo é, Hessel, tu é impressionante. É só isso que eu tenho a dizer. Por quê? Fica no ar. Enquanto que as explicações do PH sobre não ter gostado do filme não foram tão compreensíveis assim. Sabe aquela opinião que você fala, pô, mas você não gostou por causa disso, você tá tirando meio ponto do filme por conta disso? Sabe aquela coisa que ficou até famosa recentemente das pessoas não se deixarem levar por um efeito visual? Porque, nossa, o filme tem um problema de efeito visual e o filme é ruim por conta disso? Quando você tem que começar a analisar outras coisas? Foi basicamente isso. Muito bem filmada.
tem um CGI lá maravilhoso, Hess, assim. Como que esse filme não tá concorrendo a efeitos visuais, hein? Não, eu acho que a gente vai discordar, assim, bizarramente. O PH ficou muito, sabe, preso a uma opinião quando ele poderia ter só, tipo, ah, beleza, mano, você acha isso, eu acho isso, é nóis. Só que ele começou a quase desmerecer o Marcelo Hess nesse momento. E isso é o que eu acho de pior que existe dentro da internet, assim, é das pessoas simplesmente acabarem com uma pessoa só porque ela tem uma opinião diferente da sua. Recentemente, viralizou bastante um vídeo do Pedro Certezas sobre Sociedade da Neve ter perdido o Oscar de melhor filme internacional para o filme Zona de Interesse. Ele assistiu os dois filmes e ele preferia o Sociedade da Neve. O Sociedade da Neve, assim, mas é muito melhor. E quem votou nessa porra desse outro é um voto culto. Não tem como. E eu sou uma pessoa que também, eu gostei mais de Sociedade da Neve. Entretanto, a galera cinéfila começou a cair em cima do cara porque ele deu uma opinião dessa, porque ele simplesmente gostou mais do filme, porque ele preferiu um outro filme. Beleza que na opinião dele tem um leve tom prepotente, do tipo assim, não, mas aquele filme é muito inferior e aquele filme é muito melhor e por aí vai. E assim, cara, é a tua opinião. Não necessariamente é isso, não necessariamente as outras pessoas vão pensar desse modo. Mas de qualquer jeito, as outras pessoas começaram a cair em cima dele. Sendo uma dessas pessoas, outra pessoa que eu vou citar aqui, que é a Fabiana Lima, que ela é uma crítica que tá sempre comentando na internet e eu gosto bastante, porque ela tá sempre analisando certas situações. E ela zoou o Pedro, tipo assim, nossa, só fala baboseira. Pô, ele deu uma opinião, ele acha isso, ele tem direito a isso. Assim como você, Fabiana, tem direito a não achar Duna 2 tudo isso, e uma galera caiu em cima de você por conta disso. Porque você não achou Duna 2 um filme nota 5, né? Como o melhor filme de todos deste ano. Assim como, quando você falou que John Wick 4 era um dos melhores filmes de 2023, teve uma galera que zoou isso e você teve que se explicar. Entende? É permitido a opinião do cara que achou Sociedade da Neve melhor que Zona de Interesse. E aí vem outros comentários das pessoas falando assim, nossa, só a pessoa não entendeu o filme porque ela achou Sociedade da Neve melhor. Não, cara, ela pode muito bem ter entendido a mensagem, compreendeu o que o filme queria falar, e mesmo assim, ela sentiu mais o que Sociedade da Neve passou. E nem por isso ela é uma pessoa, nossa, suscetível a qualquer obra que faça desse jeito como Sociedade da Neve faz. Porque Sociedade da Neve é um filme que pega na sua emoção. Ele tem certas coisinhas propositais para mexer com os seus sentimentos. Mas nem por isso desvaloriza o filme como um todo, entende? Ou desvaloriza uma pessoa gostar mais desse tipo de filme do que de outro tipo de filme. Assim como eu posso preferir um filme de romance simples a um blockbuster famoso que tá dando o que falar, que pode mudar o jeito de fazer cinema de alguma forma, outra pessoa pode achar Carros 2 o melhor filme da Pixar. E tá tudo bem. Ela acha isso. É o gosto dela. Sabe aquela coisa do tipo assim, gosto é igual bunda? Sabe aquele famoso termo? Eu acho que é exatamente isso. Se a pessoa não tá vendo o defeito do filme, ou principalmente o que é errado, ela não vê como errado, tá tudo bem. Quem sai ganhando é essa pessoa, sabe? No fim de tudo, a pessoa que tá se dando bem é ela, porque ela achou bom o filme que tá todo mundo caindo em cima. O tanto de gente que eu vi falando que gostou de Madame Teia, que não achou toda essa coisa, que a galera tá caindo muito em cima, exageradamente, poxa, eu não vou concordar, mas eu também não vou discordar. É a opinião dela, foi o que ela achou, e tá tudo bem, entende? Eu acho que as pessoas têm que entender mais um pouquinho disso, se colocar no lugar, sabe? Do tipo, nossa, o povo fica caindo em cima de mim porque eu falei disso. Mas aí a pessoa dá uma opinião diferente de você e você vai lá e cai em cima da pessoa. Recentemente no Twitter, teve um tweet que ficou muito famoso de um cara falando como os filmes são feitos para educar as pessoas. Os filmes de cinema, desde sempre, foram feitos com o propósito de fazer o que o sistema não consegue fazer. E assim, discordo totalmente, não tem nada a ver, cinema não foi feito pra isso, não tem nada a ver com educar, até porque, sei lá, pô, Joker é um filme, né, educadíssimo, assim, educativo pra caramba, né, assim, nossa, vou me vingar porque a sociedade acabou comigo, sabe? Então, assim, não é bem assim, nem todo filme vai ser pra educar, mas eu compreendo o que ele quis dizer na ideia de que, tipo assim, os filmes têm uma educação, sabe? O tanto de filme que eu voltei com meu pai do cinema e a gente ficou discutindo sobre as lições do filme, me ajudava bastante, me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, me ajudou muito a analisar os filmes desse modo também, sabe? De falar, caraca, olha que legal, o filme pode ser pobre tecnicamente, mas ele tem essa mensagem muito bacana, muito interessante que
você pode não ter pegado, e é legal, sabe? Torna o filme um pouquinho melhor ele passar essa mensagem. Mas, obviamente, não são todos os filmes que vão ter a proposta de educar, de passar uma coisa que o sistema não consegue. Não, o filme ele tem uma ideia, ele pode querer falar sobre alguma coisa, criticar uma ação, fazer você ter uma repulsa em relação a algo, assim como filmes da Disney principalmente querem te educar a ter uma ideia sobre alguma coisa, a crescer, a amadurecer e por aí vai. E tá tudo bem. Só que assim, não é bem tudo isso. Só que o povo caiu em cima desse tweet, gente. O povo caiu em cima num quesito de como se a pessoa estivesse falando a maior merda de todas, de como se ela tivesse errado em todos os pontos. Caraca, é uma visão dela, é uma visão entre 8 bilhões de pessoas. Deixa ela ter a opinião dela, cara. Obviamente você pode dissertar com ela, debater com ela, mas, gente, não adianta nada quando você simplesmente só cai em cima da pessoa, quando você não tenta discutir, debater. É aquela coisa que por mim teve muito problema na grande época de política, né, de eleições. Sempre, todo ano de eleição tem esse problema por mim, que é o fato da pessoa não querer ouvir a outra. É do tipo, eu tô certo, você tá errado, eu tô certo, você tá errado, e é isso, acabou. E a gente não discute, não tenta ver o lado do outro e tentar mudar a opinião do outro e por aí vai. Então eu acho que existe um grande problema em relação a isso ultimamente, que podia ser um pouquinho melhor, né, destrinchado, assim, das pessoas entenderem que a sua visão não é a visão definitiva. Cinema, arte, por mim é isso. A grande parada, por mim, a grande graça, a magia do cinema é isso, é que o diretor vai entregar uma coisa e por mais que ele possa entregar com um determinado propósito, o que a pessoa vai assistir, o que a pessoa vai entender daquilo, vai ser uma visão completamente diferente. Ou às vezes vai ser a mesma visão. Mas o filme, do momento que ele está entregue no cinema, ele está proposto a ter diversas opiniões sobre o que ele fez, sobre como ele foi realizado. Eu lembro muito da faculdade, né? O meu amigo fez o TCC e ele tinha uma ideia sobre o relacionamento de duas garotas ali no curta dele. O professor teve uma ideia totalmente diferente sobre o que ele tinha. Mas isso não invalida a opinião do professor, sabe? Porque é uma opinião, é uma visão que você tem de acordo com aquele filme. E eu acho que essa é a graça de tudo. Aliás, esse é o motivo mesmo de eu não gostar de dar nota para filme. Porque nota deixa algo muito exato, muito matemático. É tipo, nossa, nota 7, nota 0 e o filme é ruim. E não é exatamente isso. Não é só porque eu tirei nota 0 na prova que eu sou uma pessoa chata, ou burra, ou incompetente. Entende? Assim como o filme, eu acho que ele não merece ser colocado como uma nota só, sabe? Principalmente voltando do carro falando sobre Duna, eu dei a nota 7 pro filme. Falei, nota 7. E a galera começou a cair em cima de mim. E aí foram ver a opinião de outras pessoas. E nossa, o Marcelo Hessel deu nota 3 pra Duna 2. E aí eles começaram a criticar o Hessel por ter dado a nota 3. E eu fiquei, gente, mas eu acho que a minha nota 7 e nota 3 não são tão diferentes assim. Nota 3 de 5, nota 7 de 10, tá ali, tá próximo. E depois eu fui chegar na internet e fui ver outras pessoas, sabe? Uma falando assim, nossa, dou 3,5 indo pra 4. Dou 3,5 indo pra 3. E eu acho que é isso. E, cara, eu fiquei tão feliz de ver outras pessoas que não acharam Duna 2 tudo isso. Porque foi um filme que realmente não me pegou, sabe? Assim, eu tava achando bacana até um momento, depois, foi qualquer coisa, assim, eu não senti nada. Nimona, que eu vi recentemente, 1h20 de filme, pô, em 40 minutos eu tava chorando no filme, entende? E Duna 2 ali, 2h40 de filme, e eu não tava me importando com ninguém. This prophecy is how they enslave us! You are not prepared for what is to come. Bom, eu acredito que a mensagem já tenha ficado clara. Respeite a opinião do outro, entenda a opinião do outro, tente compreender e não só simplesmente criticar, julgar, humilhar a pessoa só porque ela não concorda com você, com o que você acha, você não é o dono da verdade, e nem ela também. E eu acho que as duas pessoas têm que entender isso, sabe? Principalmente na internet, o povo se esconde bastante, né? Tem ali uma câmera, né? Um local pra ficar guardadinho. E cai em cima e espanca quando podia estar todo mundo sendo amigo só, sabe? Falando assim, discordo de você, mas tá tudo bem, concordo com você, pô, que legal. E por aí vai. Mano, o mundo podia ser tão bom, né? Mas obviamente não é. Só que isso não tira o fato de que você pode mudar, de que você pode repensar sobre os seus atos, assim como eu, Tá bom. Assim como eu, direto tô repensando os meus também. Tem vezes que eu realmente exagero, tem vezes que eu passo da linha, tem vezes que eu humilho um pouquinho a pessoa, principalmente quando é uma pessoa próxima de mim, né? Não faço isso com pessoas que eu não conheço, obviamente. Mas é legal você tentar mudar, é legal você estar disposto a compreender uma outra opinião. Porque, cara,
vão ter vezes que vai acontecer o que aconteceu com Duna 2 pra mim, sabe? E que ano passado já tinha acontecido com o Assassino da Lua das Flores. Que é aquela coisa de você tá vendo geral elogiando o filme e você se sentir um alienígena porque você não concorda. Porque você fala, pô, não achei tudo isso, discordo disso daí, não achei essa grande coisa. Enquanto que vão ter outros filmes que você vai concordar. E eu acho que essa é a grande parada. Não é só porque eu não gostei de determinado filme que eu não vou gostar de outro que você também adora, sabe? A gente pode discordar de um e concordar no outro, e por aí a gente vai seguindo um caminho que pode ser muito interessante. E eu acho que é aí que tá a grande parada da coisa, sabe? Ao assistir Duna 2 com os meus amigos, eu vi as pessoas ali saindo impactada, pirando, vibrando. E falou, nossa, Davi, como é que você não sentiu isso? Eu falei, eu não senti. Eu senti isso com outros filmes. E quando eu falei dos outros filmes, as pessoas falaram, nossa, como assim com esses filmes? Cara, simplesmente, Duna 2 não me causou o mesmo sentimento que essa cena. Avengers! Assemble. Ou que essa cena. Ready? Yeah. Ou que essa cena. E até mesmo essa cena. Você pode falar que, nossa, mas essas cenas não chegou aos pés daquela. Tá bom, você acha isso, mas essas cenas que eu citei me deixaram baqueado no cinema. Me mexeram 100% e eu quis, caraca, pular da cadeira, entendeu? De tanta empolgação que eu tava. Então, vai ser diferente de cada pessoa, até porque cada pessoa tem uma criação, tem uma educação e tem um tipo de pensamento e de visão com determinado filme. E eu só quero que o mundo tenha respeito. Amém? Amém? Tanto pela minha, quanto pela sua, e por aí vai. Tanto que de vez em quando, né, não é toda hora que eu vou fazer isso, mas muitas vezes eu falo de um filme aqui que eu não gostei, e a pessoa fala que gostou, e eu falo, caraca, que bom que você gostou, mano. Que bom, fico muito feliz por você. Eu queria ter tido essa sorte. Eu queria ter tido esse sentimento. Pô, eu queria ter adorado Duna Parte 2. Eu queria ter adorado Assassino da Lua das Flores. Não bateu, sabe? Eu queria muito. Eu vi várias críticas da pessoa falando do porquê que ela achou maravilhoso, do porquê que papapá. E eu, tá bom. Não senti isso daí não. Entende? E tá tudo bem. É esse que é o lance. Tá tudo bem, entende? Tá tudo bem eu ter a minha opinião, tá tudo bem você ter a sua opinião. Enfim, não quero me repetir mais do que eu acredito que eu já tenha me repetido. E espero que tenha feito vocês pensarem sobre tudo isso que eu gostaria de discernir aqui. Foi um jeito de eu já puxar, né, pra falar um pouquinho sobre Duna 2, mas principalmente pra falar sobre isso, uma coisa que tem me incomodado tanto e que, cara, tem me deixado incomodado até de sair com amigos, sabe? Tipo assim, caraca, mano, se a gente discutir sobre isso, não tô afim, sabe? Por isso, porque eu vou ter que discutir, eu não vou poder falar minha opinião e, sabe, acabou, pronto, fechou, é nóis. Tem uma amiga minha que eu gosto muito que, tipo assim, mano, a gente mal fala sobre o filme porque normalmente a gente discorda, sabe? E acaba sendo aquela coisa de que, pô, eu não vou ser influenciado por ela, ela não vai ser influenciada por mim, porque a gente discorda bastante, no geral, em relação a filmes. E tá tudo bem, é a opinião dela, é a minha opinião. O ruim é que, normalmente, quando a gente vai debater, os debates são muito tipo assim, não, é que isso eu achei mal feito, isso eu achei ruim, isso aqui eu queria, sabe, não, mas por quê? Por quê? E não sai muito além disso. Mas tá tudo bem, sabe, são opiniões diferentes e a gente aceita, é legal ver isso, é legal ter uma outra opinião. Mas, obviamente, é muito melhor quando você fala, achei isso, e a outra pessoa fala, eu também. E aí, pô, é palma, parça e é nóis. Tall guy got engaged. To be married? Yep. Mas também é interessante o debate, porque você pode ter uma opinião que faça você repensar sobre a sua. E isso também é sempre muito legal. Enfim, cinema é isso, cinema é arte, é pra causar, é pra mexer, pra dar um turbilhão de emoções, e tem vezes que não vai dar esse turbilhão de emoções, como foi o meu caso com Duna Parte 2. E você? Qual foi o seu caso com Duna Parte 2? Qual foi o seu caso com relação a tudo que eu abordei aqui, com os temas? Você já passou por uma situação em que você se sentiu humilhado? Já passou por uma situação em que você humilhou outra pessoa? O que você achou dessas situações de internet que aconteceram com o Marcelo Hessel, com a Fabiana, com o PH e por aí vai, sabe? Não são os primeiros, não vão ser os últimos, e eu acredito que tudo que eu quero com este vídeo é que faça você ter uma outra visão em relação a próximos acontecimentos familiares a estes que eu citei e até mesmo a situação própria minha que eu joguei aqui e quis desabafar um pouquinho com vocês, tudo bem? Então, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final e
Enfim, aguardo o comentário de vocês em relação a tudo isso. Muito obrigado, valeu, falou!